Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde aí. Não sei em que zonas horárias vocês estão. Bem-vindos a Adiante. Eu sou Felipe Souza, sou coordenador do grupo de formação da ABCA, Associação Brasileira de Animação, de Cinema de Animação, e é o grupo que produz esse evento, né? Hoje nós estamos aqui, vamos ter esse bate-papo entre o Guto Bicalho e o José Manuel Xavier. Eu vou ficar agora aqui no backstage, qualquer coisa é só dar um grito, vou ficar aqui atrás, vou deixar agora eles se apresentarem e no final eu volto para dar mais uns recadinhos, tá bom? Então valeu, gente, muito obrigado, bom bate-papo para vocês, com vocês. Valeu, Felipe. Só também comentando assim, a gente está no Condia, né, que é um evento que acontece junto com o Dia da Animação, e esse está sendo uma programação extensiva, né, porque a gente teve tantas ideias legais que surgiram que mereciam mais lives. E essa live nasce, né, em resposta a uma outra que a gente fez, que era um bate-papo sobre a poética do movimento. E aí, quando a gente estava conversando, né, o Gabriel Bittar trouxe a possibilidade da gente ter o José Xavier. O horário da outra live não era compatível com o fuso horário dele, não seria nem viável convidar. Mas ficou essa porta aberta e eu acho que é uma honra muito grande a gente estar com esse artista, animador, escritor. E quem não conhece, ele escreveu o livro O Poética da Ilusão de Movimento, que é um grande ensaio, né, sobre a animação, uma grande filosofia sobre o animar, né? E então eu passo a palavra aí, José, se pudesse apresentar brevemente, falar sobre você e o livro. A conversa não é especificamente sobre o livro, mas lógico que ela é inspirada pelo livro para conversar os assuntos no qual o livro permeia, né? Sim. Então, olha, saibam que estou encantado em falar com os meus amigos brasileiros, que é uma coisa que, sabes, eu sou português, nasci em Lisboa, vivi em Lisboa durante 20 anos, nasci em 1944, vivi 20 anos em Lisboa e depois fui para a França, onde vivo há 56 anos. Portanto, eu já não sei lá muito bem se sou bem português, porque comi tanta comida francesa que tenho a impressão que sou mais francês do que português. A comida é importante, a gastronomia é a arte suprema, é um processo de transformação. E ainda por cima, quando se chega ao fim do processo de transformação, ainda por cima se pode comer e compartilhar com os outros, não é? Vocês podem tentar comer um Van Gogh, um Gauguin, um Toulouse-Lautrec, é indigesto, não é comestível. É absorvível, mas não é comestível. Portanto, eu tornei-me profissional da profissão em França, onde exerci enquanto animador, realizador, concepção visual, etc, 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 até a uma certa altura que considerei que aquilo que as pessoas chamam animação e que eu chamo ilusões em movimento, só merece ser feita quando a gente cria as condições necessárias para mandar todos os comanditários, os produtores, essa gente toda, buscar favas na natureza e então fazermos aquilo que nós desejamos fazer. Pronto. É aquilo que eu faço há um certo número de anos. Eu faço parte daquelas pessoas que organizaram a vida dela para poder fazer aquilo que eles têm vontade de fazer. E aí comecei então a refletir, não só a trabalhar, mas a refletir, a trabalhar, a escrever sobre o que fazia, a fazer sobre o que escrevia e a pensar sobre o que escrevia e sobre o que desenhava e sobre o que animava. Portanto, foi assim que as coisas aconteceram. E depois é preciso saber que eu desde muito miúdo, muito pequeno, olha, sempre gostei, sempre preferi coisas concisas, coisas pequenas, animais pequenos, um caracol, ver formigas, observar o voo das moscas,
coisas assim deste género, não é? E as coisas muito espessas, muito grandes, gigantescas, nunca me interessaram. Mas houve uma altura em que houve uma conjunção entre esta vontade só de ser conciso e apresentar e mostrar coisas e a necessidade de criar movimentos que vão bem com essa concisão e com essas coisas. Aí nasceu a poética do movimento. Porque também, diga-se de passagem, que desde criança sempre preferi ler poesia à prosa. A prosa sempre me. Eu acho que a prosa é um bocado. É uma grande chatice, mas enfim, há pessoas que gostam da prosa, não é? Bom, mas é uma grande chatice, pá. Quer dizer, eu às vezes vou a uma livraria, entro numa livraria para comprar um livro, não é? E sirvo-me do meu dedo pequeno para medir a espessura do livro. Todos os livros que depassam a espessura do meu dedo pequeno, eu acho que não vale a pena de ler aquilo tudo. Há palavras a mais. É uma chatice absolutamente pegada. E fiquei encantado, quando descobri a poesia, de ver que os poetas, numa estrofe, dizem milhares de coisas. Abrem imensas perspectivas. Abrem vias, estradas, autoestradas, coisas maravilhosas. E ainda por cima, a poesia é uma coisa que a gente começa a ler e de repente para e vai. E o nosso pensamento segue noutras direções porque ela suscitou na nossa cabeça coisas formidáveis. É isso que eu tento fazer naquilo que eu faço. É fazer coisas que abrem portas e janelas para outros espaços. Bom, isto já chega, pronto, agora já sabem que eu sou o José Manuel Barata Xavier, nasci em Lisboa, onde vivi 20 anos, agora estou em França, há 56 anos, onde sou feliz, pronto. E pronto, agora se vocês quiserem fazer perguntas, façam-me perguntas acerca desta pequena introdução que eu fiz. Muito bom. Mas você já, inclusive, tocou na primeira coisa que eu queria conversar com você, que eu acho que foi uma das grandes coisas que eu tirei do livro, assim, que é essa denominação, né, de olhar animação em poesia e animação em prosa, porque eu acho que isso é uma separação muito fundamental, falando de cinema, eu acho, né, não sei nem se de cinema, mas acho que falando de formas artísticas. Porque a gente tende a ter um olhar, né, pro filme, né, muito condicionado para a narrativa, para a história. Eu trabalho com storyboard, então eu vivo isso o tempo todo. Mas eu também tenho minha veia artística e eu acho que é muito legal essa diferença porque você tem... O filme, ele existe para muito além de contar uma história, né? Eu acho que... eu queria que você comentasse também um pouco mais sobre isso, assim, porque eu acho que a gente costuma falar só da história, né? A história do filme, a história não sei o quê, mas o que o filme é quando ele não tem uma história? Ele nem se propõe a ter uma história, né? Ele se propõe a ser poético do começo ao fim. Não, mas bom, para já uma coisa. Eu trabalhei com um grande mestre do cinema de animação que se chamava Alexandre Alexeyev. O Alexandre Alexeyev era um homem que fazia filmes de animação muito especiais, fez muito pouco, porque ele trabalhava com um instrumento que se chamava o ecrã de agulhas que consiste numa espécie de superfície cheia de agulhas, quer dizer, há 400, no ecrã pequeno há 450 mil agulhas e no grande há 1.250.000 agulhas. Uma loucura, uma coisa de loucos. Bom, e ele fazia filmes nisso porque o ecrã de agulhas permitia-lhe a ele de modelar as imagens com luz. No fundo, era as sombras projetadas das agulhas que criavam que iam do preto até ao branco, passando por toda uma série de cinzentos. Não é? Bom. E eu trabalhei com ele, e ele dizia uma coisa maravilhosa. Um dia estava com ele à beira do lago de Annecy, durante um festival. Ele pediu-me autorização para me filmar, porque o contexto estava a ser filmado um documentário sobre ele, e ele convidou alguns artistas e convidou um jovem artista, que eu era muito novo nessa altura, devia ter 27 ou 28 anos. Bom. Mas ele gostava muito de mim, gostava muito das coisas que eu já tinha feito, coisas que já saíam um bocado daquilo que é costume fazer.
E ele disse-me, há um grande equívoco quando se fala de cinema de animação, porque o cinema é uma coisa e a animação é outra. Portanto, contar histórias no cinema, por que não? Eu acho que é o pior caminho para contar uma história. Para contar uma história, nada vale um texto. Não é? O texto é uma maravilha. Ou então, melhor do que o texto, mas isso já caiu em desuso, a oralidade. Dizer. Há ainda culturas em que existe em que sobre a árvore das palavras há um griot que vai contar a uma população da aldeia histórias e as pessoas estão lá e seguem as histórias, é uma coisa extraordinária. Porque as palavras têm uma força que o texto já não tem, porque o texto, para voltar atrás, é um caso um bocado bicudo. Com as palavras pode-se andar para trás, para a frente, e para a esquerda e para a direita. Fazer assim como um avião, loopings no espaço, não é? Bom, não é? Dissertar, como se diz. Dissertar. Bom, no texto tem que ser mais organizado. Tem que ser mais organizado. E a voz é a voz de toda a gente, para toda a gente. Os textos são para aqueles que sabem ler. E nós estamos num mundo que, em vez de permitir às pessoas de acederem à leitura, estamos a criar um mundo de analfabetos. Eu às vezes leio teses de engenheiros e de professores, de doutores, não sei o que mais, que são escritas de uma maneira medonha. Não se percebe nada. É fingir que são intelectuais, mas são intelectuais, como se diz em Portugal, de meia tigela. Bom, portanto, eu acho que a pior maneira de contar uma história é contá-la cinematograficamente. Mas, bom, as pessoas habituaram-se, não é? E quando os hábitos estão lá, pronto, para depois, para partir, para destruir, é preciso uma energia fantástica. E é melhor canalizar a nossa energia para fazer coisas do que estar a andar a destruir coisas. Eu acho que nesse aspecto tem que ser positivo. Não é? Bom, agora, aquilo que se chama animação, que é uma palavra que me dá urticárias, porque é uma palavra que diz tudo e que não diz nada. No fundo, a animação o que é? É um género de filmes. É uma técnica baseada sobre um fenómeno, que é a estroboscopia. É um conjunto de ofícios. O realizador de animação, o animador de animação, o assistente animador de animação, o indivíduo que faz as cores, o indivíduo que traça, o montador, tudo isto é uma série de ofícios, não sei o que mais e tal. E eu acho que uma palavra que serve para tudo, no fundo não serve para nada. Porque eu, quando era miúdo, andava na escola e houve um professor de liceu que disse uma coisa que eu, nessa altura, achei muito inteligente. Nessa altura. Depois comecei assim a matutar e talvez não seja tão inteligente como isso. Mas ele disse uma coisa inteligente. Ele disse, a diferença entre os animais e os homens é que os homens são todos diferentes uns dos outros. No fundo, ele devia ter dito as espécies. É verdade que os animais também são diferentes uns dos outros, por espécies. E mesmo na mesma espécie, eu tenho 2 cães da mesma raça que têm comportamentos completamente diferentes. Sim. Não é? Bom, mas vamos dizer que os homens são todos diferentes uns dos outros e os seres humanos, quando vêm ao mundo, têm que reaprender tudo. Não é? Têm que reaprender. Não sabem andar, andam de gatas, depois põem-se em pé, e a gente tem que lhes ensinar tudo, a dizer, diz bom dia à senhora, diz bom dia ao senhor. Bom, tudo isto é interessante a considerar. Não é? Portanto, nós vivemos num mundo em que há leis para toda a gente. Uma lei para toda a gente é uma lei para ninguém. Vivemos num mundo de princípios.
Mas os princípios que, para toda a gente, não são os princípios de ninguém. Isto que eu estou a dizer é extremamente subversivo, mas vocês desculpem, mas tenho que lhe dizer, não é? Portanto, dizer que o cinema, a animação é isto e aquilo, não é nada. A animação é aquilo que nós vamos fazer com ela. Mas eu não sou animador, eu não sou animador social, não sou animador de férias, de clubes de férias. Não é? Não ando a animar soarés para dançantes e para fazer festas e não sei o que mais e tal. Eu não sou animador. Eu sou, se me quiserem chamar, se me quiserem tratar de alguma coisa, o que não é necessário, não me ponham etiquetas nenhumas em cima. Não ponham, não preciso. Eu vivo há anos e anos sem levar com uma etiqueta na cabeça, na careca. Estamos a ver, né? Se me quiserem chamar alguma coisa, digam que eu sou ilusionista. Porque eu componho e escrevo ilusões. E o mundo no qual nós vivemos, o mundo da imagem, o mundo do movimento das imagens em movimento, o mundo das coisas e do movimento das coisas e das coisas em movimento, são puras ilusões. As pessoas às vezes dizem, adoro os quadros do Turner. O pintor inglês que fazia sempre coisas muito esfumadas, sim. Não sei o que mais e tal. E adoro aquele quadro em que há aquele navio muito grande, que é a última viagem do Temerário. O navio chamava-se o Temerário, não é? A última viagem do Temerário. O céu e o mar e tudo. Mas se olharem bem para o quadro, não há céu nenhum, não há mar nenhum, não há navio nenhum. Há cores, pigmentos, espalhados por uma tela, bem estendida. E as pessoas olham para aquilo e dizem, isto é o Temerário dentro da água. E vocês agora considerem que todos os quadros que vocês vão ver nos museus são todos ilusões. Todos. O grande quadro de Delacroix, A Morte de Sardana Paulo. Uma data de gente, uma cama, o tipo, ir na cama, e depois a mulher a ser massacrada, não sei o que mais. Então, mas só que há um pintor francês que se chamava Maurice Denis, que disse, antes do quadro ser uma andota qualquer, uma mulher nua, um cavalo, o quadro é uma série de pigmentos de cores dispostas sobre uma superfície plana. Ponto. Portanto, quando eu digo que sou ilusionista, eu sou mesmo ilusionista. Eu fabrico ilusões. Fabrico a ilusão do movimento, porque os meus movimentos não existem. São todos genuínos. Sim. Não existem. Portanto, por isso é que a palavra animação irrita-me um tanto ou quanto, mas quer dizer, não me irrita mais do que isso, não é? Agora, eu estou a fingir que estou irritado, mas não estou irritado. Não, mas eu achei ótimo, porque eu acho que tem várias questões que são... Uma que eu sempre falo, né, que animação é um negócio que dá, né, criar a ilusão de movimento, dá um trabalho muito desgraçado para a gente fazer tudo isso só para contar uma história. Eu acho que sempre um filme tem que ter muito mais do que uma história, mesmo se ele for uma prosa. Se a sua única função é contar uma história, escreve um texto, que você vai fazer isso muito mais rápido, ou verbaliza, que nem você disse. É lógico. Eu acho que uma coisa que é muito legal, né, que a gente tem, né, a gente faz ilusões, mas eu acho que uma coisa que é muito interessante é que a gente faz elas com um propósito, né? A gente atribui propósito a esses movimentos, seja eles em função, né, de uma narrativa, de uma prosa, ou seja eles poéticos, mas a gente atribui sentido, atribui intenções, né? E isso é muito importante, aquilo que o Guto está a dizer. É extremamente importante, porque no fundo é isso que é interessante e é isso que me interessa no movimento. É transmitir sensações, transmitir emoções, transmitir intenções e sobretudo, se possível, criar o sentimento de beleza, o sentimento de temor, o sentimento de espanto. Isso sim, é uma coisa que me interessa. Agora, o problema é que quando se diz
cinema de animação. Está-se a pôr a palavra cinema antes da animação. E eu não suporto que a palavra cinema venha antes da animação. Não suporto. O cinema é uma técnica de animação, no fim das contas, né? O cinema nasceu de uma coisa muito gira, muito interessante, que girava, é tão gira que até girava, que se chama um fenesteticópio. Um disco com umas ameias, não é? Com tudo escrito e pintado sobre o disco, e volta-se o disco para um espelho, faz-se girar o disco e vê-se as coisas todas a mexer. O cinema nasceu daí. O cinema nasceu porque houve pessoas que se interessaram por um fenómeno ocular muito particular, que é quando as imagens se sucedem a uma certa cadência e que existe uma obturação, quer dizer, uma omissão entre elas, o cérebro reconstitui lá cá dentro o movimento. Portanto, não há... Quando as pessoas vão ao cinema, ou quando estão a olhar para a televisão, ou estão a olhar para um ecrã, nada se mexe sobre os ecrãs. Nada. Mexe-se aqui. As ilusões que eu faço, nascem da minha mente, vão para o papel sobre a forma de imagens sucessivas, que depois vai ser reconstruída pela mente dos outros. Portanto, é o meu pensamento traduzido em termos de imagem, de movimento. Movimento quer dizer trajetórias, dinâmica, durações, ligações, etc, 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 que vai depois suscitar na cabeça dos outros estas coisas. Portanto, eu acho que este fenómeno é de tal maneira fascinante que eu não tenho vontade nenhuma de o poluir com histórias. Porque aquilo que me interessa... Eu, por exemplo, eu trabalho muito com imagens ditas abstratas. E eu acho um piadão as pessoas dizerem: o senhor faz... As suas imagens são abstratas. Não, as imagens são abstratas porque é uma idiotice dizer que uma imagem é abstrata. Uma imagem é uma coisa terrivelmente concreta. Isso é muito verdade. Concreto! Está ali! Vê-se, até se pode apalpar. Isso vem um pouco também, né, falar, né, do abstrato. Isso parte também, né, do nosso apego ao pensamento em prosa, né? E não é só isso, é só porque o que é preciso também considerar uma coisa que eu acho que é muito importante que toda a gente compreenda, e principalmente os animadores. Estas expressões, arte abstrata, arte conceitual, isto tudo não foi criado por artistas, foi criado por críticos, por exegetas. No fundo, o que é uma imagem abstrata? O que é que as pessoas querem dizer sobre este vocábulo? É que a imagem não remete para coisas familiares. Quer dizer, é uma imagem que representa unicamente ela mesma. Eu gosto muito de trabalhar com traços, com tracejados, com garatujos. Porquê? Porque enquanto eles não se mexem, são traços, são pontos, são garatujos. Eu é que depois tenho que introduzir no traço o movimento que vai sugerir que o traço não é um traço, é uma ondulação. Que é uma haste que se move segundo o vento que a acaricia ou que a varre. Ou que é um animal rastejante. Ou que é uma voluta de fumo. Mas é sempre um traço. O movimento é que a identifica. Ao passo que desenhar um personagem patusco, com grande nariz, com pernas curtas, reinadio, engraçadas, não é? Estilo reinações de narizinho. É bem, nesse caso, a imagem já diz demais. Mas não diz tudo.
Porque é o movimento que vai caracterizar. E é um movimento que vai dar intenções. Pode-se fazer uma princesa muito bonita, linda, do ponto de vista da imagem, e dar-lhe um movimento terrível. Pode ser uma princesa criminosa, assassina. Sim. Portanto, é o movimento que caracteriza a personagem. Porque a morfologia das coisas é apenas a expressão de um movimento. A nossa morfologia, as minhas trombas, com o meu nariz, com a minha careca, com as minhas orelhas, é um movimento que veio do interior e que começou há muito tempo. Começou exatamente há 77 anos. Bom, e depois foi expansional. Depois o movimento continuou. E eu comecei a crescer. Na adolescência tinha umas pernas muito grandes, etc. Agora estou a mirrar. Agora, se isto continua assim, vou ficar como o Yoda, o personagem da Guerra das Estrelas. Mas, bom, estou a perder centímetros. Não é? Mas é preciso compreender que a morfologia das coisas é a expressão de um movimento. A morfologia de uma árvore, a morfologia de um rochedo, a morfologia de uma montanha. O que é uma montanha? É o movimento das placas tectónicas que passam umas sobre as outras e que criam massivos enormes. Portanto, nós vivemos rodeados de movimento, cheios de movimento. À nossa volta só há movimento e a expressão do movimento e índices do movimento, rastros de movimento. E às vezes as pessoas perguntam-me, Sr. José Xavier, o que é que o senhor faz na vida? E eu digo, eu ocupo-me muito do movimento. Como? Como isto? Um movimento? E ficam assim muito espantadas. E eu fico espantado que elas estejam espantadas, não é? Porque elas estão a falar comigo e a mexerem. Sim. Bom, agora eu parto de falar. Tem uma coisa muito legal, uma vez que a primeira vez que eu vi isso foi pelo Wilson Nazareth, mas eu lembro que ele estava citando alguém, mas que ele falou que a animação ela acontece nos intervalos, né? Ela não acontece na imagem, ela acontece no espaço entre uma imagem e outra. E é isso. As omissões são mais importantes do que a imagem mesmo. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que me fascina muito quando a gente fala de ilusão de movimento, porque a gente está basicamente lidando com duas variáveis, né? Que é o tempo e o espaço, né? Especificamente o espaçamento entre uma posição de algo e outra, né? Exato. E eu acho que isso tudo, né, na animação, no fim das contas, se resume a só essas duas coisas. E se você olhar para a dança também, é a mesma. Foi o McLaren que disse isso. E se você olhar para a dança, são os mesmos princípios sendo aplicados, só que, né, ao vivo, ali, de fato, ao vivo, não é. A dança é um excelente exemplo, porque ninguém vai assistir a um espetáculo de dança para olhar, para mirar e observar atentamente, vocês desculpem, o cu da bailarina, não é? As pessoas não vão ver a morfologia, não é a morfologia da pessoa que está a dançar que é interessante. O que é interessante é o movimento que ela faz. Portanto, aquilo que devia ser a pedra, a pedra angular sobre o qual nós podemos elaborar depois coisas diversas e variadas em movimento, devia de ser o movimento ele mesmo. Ora, na profissão, na vida profissional, daquilo que se chama a animação industrial, a primeira coisa que é massacrada, que é eliminada num filme, é o movimento. Porque o custo é muito caro, e porque o animador vai fazer muitos desenhos, e depois tem que se pintar isto tudo, e depois tem que se executar, e não sei o que mais. A gente não podia tirar assim um tanto de coisa. E depois vimos, há uma carrada de filmes, na lixeira de filmes que foram feitos desde o princípio do cinema de animação até hoje. Há uma carrada de filmes que são filmes inanimados.
Porquê? Que é a primeira coisa. Porquê? E aí é que vem a tal ideia, que é uma ideia um tanto ou quanto perversa, anunciada por muita gente, que diz um bom filme, antes de mais, é uma boa história. Desculpa, mas uma boa história nunca garante um bom filme. Às vezes até há boas histórias que foram adaptadas ao cinema e que deram origem a uma porcaria lamentável. Portanto, essa história de dizer é preciso uma história, é pela simples, um subterfúgio para dizer vamos pôr o movimento de lado, não nos vamos interessar pela qualidade do movimento, pela continuidade do movimento, pela elegância do movimento, pela expressão do movimento, porque está uma história pouco movimentada. Depois põe-se uma camada de som, põe-se assim uns diálogos assim um bocado a tirar para o idiota e pronto. Tem-se ali um filme de desenhos animados que vai passar na televisão e se calhar até vai trazer dinheiro ao realizador e principalmente ao produtor, que o produtor ganha sempre mais. Não é? Eu acho que tem uma questão aí que eu sempre defendo que o curta ele é o formato nobre do cinema, né? Porque eu acho que ele permite coisas que a série e o longa-metragem não permitem. Porque, de certa forma, o longa-metragem, eu sempre falo para os meus alunos, assim, ele é muito escravo da história. Porque você tem filmes que são mais longos, que são mais poéticos, mas normalmente para a pessoa ficar sentada ali por 80 minutos, 90 minutos, você precisa ter um fio condutor que segura ela. O curta você consegue ir muito além. É lógico, é o mesmo problema que quando se compra um romance espesso, quando se lê A Guerra e Paz do Tolstói, não é? As pessoas admitem que podem ficar quase uma noite inteira a ler as histórias do Príncipe André, da Natasha, do Pierre Buzukov, etc, etc, etc. E um poema não, um poema é uma coisa mais concisa, é uma coisa que toca a alma imediatamente e que não se pode, é insuportável fazer um filme dito poético, não é? Uma obra poética e imagem que dure 1h30, é impossível. Não pode ser. É como os poemas, não é? O grande poeta português, Fernando Pessoa, dizia que havia certos poemas que deviam de ser cortados para fazer mais pequeno. E ele falava dos poemas do Lord Byron, porque ele achava que o Lord Byron era um chatarrão fantástico, perdia, assim, as coisas. Mas não é só ele. Há poetas alemães, como Hölderlin, que fazem poemas que são coisas absolutamente descomunais, quer dizer, parecem os status de serviço de um marechal do exército, não é? Uma coisa assim comprida, que não sustém a atenção. É fulgurante o poema. O poema é uma coisa concisa e fulgurante. Por isso é que aquilo que eu faço, eu faço coisas de curta duração. Eu quando faço um filme que dura... Atualmente estou a fazer um filme que vai durar, talvez, ainda não sei, perto de 12 minutos. Para mim é uma longa-metragem, 12 minutos. É uma coisa enorme. E eu ainda por cima, como sou um indivíduo, um tanto ou quanto, como já como podem constatar desde o princípio da nossa conversa, que eu sou um tanto ou quanto translocado, não é? Não tenho, sou assim um tanto ou quanto louco, não é? Eu ainda por cima faço as coisas sozinho. Ou então com a minha companheira, quer dizer, a minha companheira, que é a minha esposa legítima, que é a mulher que eu adoro e que mais gosto no mundo, etc, etc, e com quem eu vivo já há mais de 40 anos, não é? Então, às vezes eu peço-lhe ela uma ajuda, uma pequena ajuda para meter aqui, porque ela conhece melhor as cores do que eu, ela é mais colorista do que eu sou um homem, eu sou português, não é? Vocês, por exemplo, os brasileiros falam o português a cores, eu falo o português a preto e branco, porque o português do continente é preto e branco, com uns acinzentados, assim, uns acinzentados. Os brasileiros não, é um encanto, não é? Eu, por exemplo, há um poeta brasileiro que eu adoro, que é um poeta popular, que é o Catulo da Paixão Cearense. Eu adoro os poemas dele, porque a poesia do Catulo é uma coisa colorida, é como os pássaros exóticos da Amazónia, pá, uma coisa linda, não é? Bom, pronto.
Muito bom. Viva o Brasil! Fez uma pergunta que eu achei muito legal aqui, de você falar sobre a importância do desenho, do traço, né, do risco. Eu acho que isso tem um componente, né, quando as coisas estão em movimento, que é o que você estava falando muito, né, da morfologia, de como eu acho que quando a gente fala do traço e do risco, né, desse gestual do traçar, eu acho que a gente está falando desse diálogo, né, entre o movimento e a morfologia, né, do gestual que o cria, né? Há três coisas. Há três coisas. O que é interessante quando se faz um traço sobre o papel é que o traço existe antes de ser traçado, porque é a intenção do nosso gesto, existe durante o momento em que está a ser traçado e depois existe uma vez que o nosso gesto parou e que ele aparece no papel. Portanto, existe uma relação extremamente íntima, quando se faz um traço, entre o traço e o gesto que ele que ele representa. Ele é o resultado de um gesto. Depois, há um outro problema, que é pôr em movimento o traço. E aí temos que fazer várias imagens com vários traços, que depois, todas, umas atrás das outras, vão criar a ilusão na cabeça que, no fundo, é sempre o mesmo o traço que está-se a deslocar. Não é. Não é o mesmo traço que se está a deslocar. E aí nós podemos trazer ao traço um movimento, porque o movimento não é só a forma que se desloca. O movimento é também o traço que a contorna. Que pode ser um traço vibrante, pode ser um traço agitado, pode ser um traço calmo e sereno. Depende daquilo que se quer obter. Não é? Mas também o movimento não para aí. A textura que se pode pôr no interior ou no exterior de uma forma, de uma figura, faz parte do movimento. Essa textura pode evoluir. E ainda mais, as sombras próprias e as sombras projetadas no sentido perspectivista do termo, não é? Sombras projetadas. Essas sombras também fazem parte do movimento. E por fim, isto é a cereja sobre o bolo, existe a cor, o movimento das cores. Ora, há uma coisa terrível na maior parte dos desenhos animados que se fizeram desde o princípio, desde 1910 até hoje, não é? É que havia uma espécie de sede de estabilidade e uma sede de permanência. Quer dizer, as personagens têm que ser perfeitamente respeitadas e ter a mesma morfologia para fazer aquelas parvoíces, aquelas peripécias que elas fazem, etc, etc, etc. Ora, eu pessoalmente, eu gosto imenso de começar com uma personagem, com uma figura, e transformá-la, à medida que a vou fazendo evoluir, numa outra figura. De estendê-la, agir sobre a sua morfologia. Acho que é uma coisa deliciosa. Mas isso, eu acho que é delicioso. Quanto aos outros, I don't know. Como dizia o outro, who cares? Eu entendo muito os dois lados, né, dessa moeda. Porque tem um ensaio que o Léo Ribeiro escreveu no livro do Maldita Animação Brasileira, que eu gosto muito desse ensaio, que ele fala sobre como que a animação independente, que eu atualmente evito um pouco usar o termo autoral, a não ser que sejam casos que nem o seu, que a pessoa sentou e faz tudo sozinha, que eu já fiz filmes assim também. Porque eu acho que quando você fala de filme autoral e você tem mais de uma pessoa, isso já não é mais... Pois não, de um autor. Perfeitamente de acordo consigo. Mas o que ele fala, que eu acho muito interessante, é de como que a animação independente e a animação industrial, elas alimentam uma outra, né? Porque você tem, de certa forma, né, conseguir chegar onde, né, estar no lugar que você está, que você pode fazer filmes poéticos e viver disso, não é uma realidade para quase ninguém que eu conheço. E que Guto, aproveito, desculpe interrompê-lo, porque o Guto agora acabou de dizer uma coisa que é uma coisa fundamental, extremamente interessante. Eu não vivo dos filmes poéticos de que faço. Nem nunca vivi dos filmes poéticos que fiz.
Eu, para poder fazer filmes poéticos, tive que fazer muitas coisas que me desagradavam para a indústria. E quando eu trabalhava para a indústria, e eu trabalhei durante quase 15 anos na área do filme publicitário, onde se ganha carradas de dinheiro, onde se ganhava, agora já não, onde se ganhava carradas de dinheiro, e que eu passava a fatura, e a fatura era sempre monumental, que atirava com os produtores ao ar, quando eles viam chegar a fatura do senhor José Manuel Xavier, não é? De uma certa maneira eu fazia isso, porquê? Porque eu queria ganhar muito dinheiro com a indústria para depois poder investir nas minhas próprias pesquisas, nas minhas próprias experiências. Portanto, eu aprendi desde muito novo, assim que cheguei à França, aprendi com alguns estúdios em França e com autores em França, que entre as 9 e as 5 trabalha-se para a indústria e às 5 arruma-se aquilo que se está a fazer para a indústria, abre-se a gaveta clandestina e sai-se os elementos da curta-metragem que se está a fazer por prazer e que ninguém nos pediu. Eu costumo dizer aos meus alunos, quando tenho alunos, não são meus, dizer aos alunos, que eles não são meus de maneira nenhuma, eu vou dizer aos alunos, vocês nunca se deitem sem terem feito qualquer coisa que ninguém vos pediu. Pode ser uma palavra, pode ser um desenho pequenino, um poema, se forem poéticos, anotar um pensamento que ninguém vos pediu. É um exercício. É mais do que um exercício. É uma necessidade vital que um artista deve ter na vida. Porque um artista só pode ser artista se ele tiver os meios para ser artista. Entendo, meios financeiros. Não é? Porque senão está dependente das encomendas e daquilo que as pessoas lhe pedem. Porquê é que eu pedia tão caro? Às vezes as pessoas vinham ter comigo e dizer: "Oh, Sr. Xavier, a gente gostava que o senhor fizesse um filme publicitário para o papel higiênico." Vocês estão a ver que fazer um filme publicitário para o papel higiênico é uma coisa apaixonante, não é verdade? Bom, papel higiênico. E tal. Assim, uma coisa com umas personagens fofinhas, assim, uns ratinhos, uns coelhinhos, umas coisas não sei o que mais, que é para falar do fofinho do papel higiênico, não sei o que mais. E eu dizia logo, eu posso fazer isto, mas vai-vos custar um dinheirão. Isto eu vou pedir uma soma muito cara. Mas sim, faça, porque o senhor é formidável e sabe animar e estas coisas todas, não sei o que mais. O que é que eu fazia? Eu passava a esta gente uma multa. Vocês estão-me a pedir para eu fazer parvoíces. Ok, então levam com uma multa em cima. Ai, que demais. Pronto, e depois fazia entrar o dinheiro. E depois podia, de vez em quando, dizer: agora para um bocadinho e vou fazer as minhas coisas. Os meus traços, os meus tracejados, os meus garantus, as minhas coisas, não sei o que mais. Depois parava, quando via que o nível do dinheiro começava a baixar, e ia fazer outras mais coisas. Portanto, foi isso que eu fiz. Agora, depois apareceu uma outra coisa que é, propuseram-me um dia, o Zé Xavier não quer ensinar. Eu aí hesitei imenso, não é? Hesitei porque eu, desde criança, sempre detestei a escola e as escolas. Eu não suporto uma escola. A sala de aulas eu sempre detestei. Acho que não cheira bem, acho que não são... Então, principalmente agora, porque antigamente, quando eu andava na escola, entrava-se em sala de aulas em que havia grandes janelas, o teto estava a 4 metros de altura, não sei como. Hoje entra-se numa sala de aulas para aprender a fazer, por exemplo, desenhos animados e animações, e as escolas hoje têm salas em que não há janelas, só há computadores, não há espaço para desenhar. Na minha faculdade a gente tinha que fazer stop motion, tinha que empurrar o teclado para o lado. Pois. O monitor caçar ali um espacinho para fazer stop motion. Quando me propuseram de ensinar,
a diretora da escola que me propôs isto disse: olha, Sr. Xavier, eu gostava muito que o senhor ensinasse a animação filme. Uma mulher inteligente, ela tinha posto animação filme, não disse filme de animação. Extraordinário. Ela disse, a animação filme. Eu disse, animação filme, minha senhora? Sim, sim, animação filme. Muito bem, fiquei logo encantado. E depois ela diz, mas sabe, mas tenho um problema. Isto é uma escola de artes aplicadas e nós não temos absolutamente nenhum equipamento para ensinar a animação. E eu perguntei, mas que tipo de equipamento? Está a falar de quê, minha senhora? Eu ouvi dizer que as pessoas, para fazer a animação, precisam ter uma mesa de luz com umas coisas assim, umas spec bars e umas coisas, e depois uma câmera, não sei o que mais. Eu disse, olha, minha senhora, a senhora não tem nada? Não. Então aceito. Muito bom. Então, a gente tem um mestre da animação aqui no Brasil, o Lula Gonzaga, que ele tem inclusive um museu, né, do Muca, e ele sempre, ele defende muito isso, assim, da animação, né, você fazer animação com aquilo que você tem à sua volta, com os recursos. Então, foi o que eu fiz. Eu descobri que naquela escola havia 2 projetores de 16mm. 2 projetores de 16mm. O que é que eu fiz? Passei pela Kodak, comprei filme transparente, não é? Peguei numa série de marcadores, daqueles que não são marcadores com álcool, não é? Aqueles que deixam um traço que não se desfaz, não é? Bom, e trouxe isto para os alunos, cortei pedaços de filme transparente e disse, agora vocês façam o que quiserem. Quando estiver pronto, a gente vai passar logo imediatamente ali no projetor. Foi uma festa. Alguns logo intuitivamente fizeram coisas esquisitas, estranhíssimas, coisas que tremiam, coisas que se agitavam. E é movimento. Uma coisa que faz assim é movimento. O movimento não é só uma coisa que faz assim, não é? Isto também é movimento, não é? Bom, outros fizeram logo, tentaram, mesmo no 16mm, apesar de ser pequenino, fazer uma coisa controlada, não sei o que mais, tal. E nós começámos a fazer coisas extremamente interessantes, sem câmaras, sem mesas luminosas, sem pack bar, sem nada. E foi um ano formidável. No ano a seguir, então, já se comprou uma câmara, já se compraram umas... Nunca quis mesas luminosas. Nunca mesas luminosas. Nunca quis. Quando, o papel vegetal chega perfeitamente para fazer... ainda se vê melhor outra vez. E a mesa luminosa é uma seca, porque ainda por cima faz mal aos olhos. Uma coisa... Olhar para uma... Agora, resgatando uma coisa que você falou lá atrás, assim, dos filmes que são desanimados, né? A gente teve aqui no Brasil um estúdio, a Toscographics, mas aí era uma proposta artística isso, né? Eles fizeram filmes que ele chamava de filmes desanimados, em que a proposta estética do movimento era ser ruim, assim, e isso era um conceito. E eu acho que também tem, né, fazendo um paralelo com uma outra vertente da dança aí, que não tem nada a ver com a proposta da Toscographics, mas o Butô, que é uma dança em que você... O Butô, que é uma dança japonesa extremamente interessante, que é uma dança que tenta exprimir a imobilidade. Mas essa imobilidade necessita de movimento. É a única coisa que a diferença com a dança, digamos, com a dança ocidental e com a dança clássica, é que a dança clássica está muito agarrada ao movimento e à elegância do movimento, e o Butô está ligado a uma lentidão, a uma amplificação medonha. Aumenta-se a dimensão do gesto, porque enquanto na dança clássica há 36 mil gestos em 5 minutos, no Butô há um só gesto durante meia hora. Mas isso é a diferença, mas isso é outro problema. Para mim, é outro problema, que é o problema do Oriente e o Ocidente. O conceito da imagem oriental não tem nada a ver com o conceito da imagem ocidental. Não é a mesma coisa. Aliás, por exemplo, falar de um desenhador no vocabulário chinês, o desenhador não existe. Existe um caligráfico, mas não existe
um desenhador. Porque a escrita deles é um desenho. Por isso é que eu pessoalmente não faço absolutamente, não estabeleço fronteira nenhuma entre escrever e desenhar. Para mim são exatamente os mesmos instrumentos, as mesmas ferramentas, é exatamente a mesma coisa. Eu desenho com palavras, às vezes, não é? E escrevo com traços. Mas isso é outra coisa. Já é uma coisa cada um tem que cada autor tem que encontrar a sua fonte de inspiração, não é? Eu fui a poesia e foi a arte oriental, sempre me interessou. Mas por isso é que eu, quando era rapaz novo, quando era rapaz muito novinho, não é? Era um bocado precoce, lia coisas que não devia de ler, por exemplo, não é? Ler com 12 anos Shakespeare é assim um tanto ou quanto precoce, não é? Por isso é que eu passava, aos olhos dos outros, eu era um snob, eu era um pedante, eu interessava-me por coisas que não interessavam a ninguém. E vocês sabem como é. A grande dificuldade de uma pessoa que quer fazer, a praticar o movimento enquanto arte, tem esse problema, além dos problemas de poder, de arranjar a maneira de poder ser independente e de poder consagrar algumas horas do dia ou alguns meses do ano a obras que não têm nada a ver com a indústria. Além desse problema, não é? Há um outro problema, é que aos olhos dos outros, e nós somos, infelizmente, muito submetidos ao olhar dos outros. Eu estou perfeitamente nas tintas, mas há muitas pessoas que são muito submetidas, porque quando uma pessoa começa a animar, vou utilizar o verbo, quando uma pessoa começa a animar, e que não anima como o Disney, não anima como os cartoons, não anima como o Miyazaki, quer dizer, não anima como os outros, a comunidade que está à volta dela não a reconhece como um verdadeiro autor. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que foi como que a gente abriu no outro papo sobre movimento. Para você, o que faz, né? O que para você caracteriza um bom movimento? Não há bons movimentos e maus movimentos. Há movimentos. E há movimentos que transmitem intenções, emoções, sentimentos, sensações, e depende daquilo que se quer transmitir. Eu, por exemplo, as pessoas às vezes perguntam porque é que eu faço tudo quanto faço. Eu faço tudo quanto faço. Não é para ser um grande realizador, nem de adquirir estatuto e nem ser conhecido, mundialmente conhecido, porque eu acho que isso, como dizia o meu mestre e amigo Fernando Pessoa, poeta português, não é? Esta coisa de uma pessoa ser conhecida de gente que a gente não conhece é de uma vulgaridade terrível. E eu não faço isso para ser conhecido, para ser reconhecido e adquirir estatuto. Eu faço aquilo que faço, quer dizer, as imagens que faço, os movimentos que faço, os textos que eu escrevi muitos textos. Eu faço isso também por uma razão simples, é que eu tento saber quem sou. Entendi. Mas eu digo também, trazendo do comentário que você fez, né, das animações industriais, por exemplo, onde o movimento é massacrado, né, que você falou. Mas isso não é uma questão de querer ou não querer. Ninguém quer massacrar um movimento, e são as consequências da indústria. Sim, exatamente, mas a minha pergunta é mais no sentido, né, do que você, no que você, quando assiste, né, se você consegue, isso é consciente ou mais inconsciente, não sei, ou se tem muito a ver também com a forma com que as coisas são apresentadas na hora, mas o que faz, por exemplo, você vê uma animação, né, o que no movimento, né, você faz você considerar ele um movimento, se não for, né, para mim, um movimento que é interessante, é um movimento que causa em mim, no meu corpo, no meu ser, na minha alma, uma emoção, que suscita uma emoção.
Se não suscita emoção nenhuma, para mim não tem interesse nenhum. Mas isso é aplicado a qualquer movimento. A um movimento uma ilusão de movimento, como a um movimento dito real. Não é? Por exemplo, há pessoas, por exemplo, eu acho que as pessoas se definem mais pelos seus gestos e o movimento dos seus gestos, pela morfologia. Cada um de nós tem um movimento particular, uma maneira de andar, uma maneira de se mexer, uma maneira de pegar nas coisas, uma maneira de pôr as mãos e de exprimir e completar a palavra com o movimento dos membros superiores. Há pessoas que têm uma maneira por exemplo, de pôr a cabeça de lado de uma maneira mais cativante que outros. Mas é o movimento que nos toca. O movimento é uma coisa emocional. É isso que é interessante. Portanto, um bom movimento para mim é um movimento em que eu compreendo o que é que ele quis me transmitir e a bela maneira como ele me transmitiu. Para mim isso é que é uma coisa importante. Mas é preciso ter essa preocupação, porque se o projeto é fazer um filme, ainda não se chegou ao movimento. E depois diz, mas é um filme de animação. Talvez haja um pouco de animação. E depois, quando se começa a animar, não é? Depois há aquela dialética que é a que é que se dá importância? À história que se está a contar ou ao movimento que permite transmitir a história? Ora, o bom movimento é uma ajuda fantástica para exprimir a história. Muita gente não compreende isso. De maneira que faz só a história e esqueceu-se que o movimento é um ingrediente, diria mesmo um condimento que dá sabor à história. Lá estou eu outra vez com a mesma mania da arte gastronómica. Mas tem um fenômeno que eu acho que é muito louco que acontece no cinema de animação, né, quando o cinema é colocado na frente, que é você tem um filme que você olha o projeto e ele tem uma proposta morfológica, né, estética, você vê no design, e que pede uma animação tradicional, ou pediria qualquer outro tipo de animação, mas aí você vai ver, a pessoa vai fazer o filme em recorte. E aí você pergunta, por que você está fazendo em recorte? Aí a pessoa fala, porque é o único jeito que tem, porque não tem dinheiro. Eu acho que tem um equívoco muito grande nisso, porque assim, a animação em recorte, o movimento do recorte, ele é um movimento específico, ele tem suas características, ele tem muitas qualidades. E o que me incomoda muito é quando eu vejo as pessoas fazendo o recorte só olhando para a animação tradicional, e para mim isso tem um equívoco, né? Não, seria que fazem o filme com recortes porque não podem ou não sabem fazer o filme de outra maneira. Quer dizer, esse é o problema desse. A animação do recorte. Há uma outra árvore, que esconde completamente toda a floresta, que é a árvore que se chama o desenho animado, a técnica do desenho animado. A técnica do desenho animado foi universalizada pela simples razão de que o desenho animado foi a técnica que permitia cortar tudo às fatias e fazer do taylorismo. Tu fazes isto, tu fazes aquilo, tu fazes aquilo outro, tu fazes aquilo, e fazia-se um desenho animado desde 1907 até hoje. Faziam-se desenhos animados como se montavam os automóveis numa fábrica. Não é verdade? Havia a carroceria, havia as rodas, havia o volante, não é? Depois punha-se tudo à frente. Bom, isso é o desenho animado. Mas a maior parte dos filmes, que são filmes interessantes, põe-se de lado a questão, são arte, não são arte, porque essa coisa também, essa obsessão de querer saber, mas isto é arte, isto não é arte. Eu respondo sempre a mesma coisa quando me perguntam, você acha que isto é arte? Eu disse, a gente espera 200 anos e depois logo se vê. Depois logo se vê. 200 e mesmo talvez às vezes 300 anos logo se vê. Portanto, o problema é o seguinte, porque é que o papel recortado, os recortes,
não foi universalizado da mesma maneira que os desenhos animados, porque não pode ser taylorizado, não pode ser feito da mesma maneira que um desenho animado. Um desenho animado, um desenho animado pode requisitar uma equipe de 20, 30 pessoas. O filme de recorte é um filme feito por uma pessoa. A câmara está por cima dele e ele anima aos poucos e poucos. É o caso de um grande realizador russo que se chama Yuri Nornstein. Sim. Faz tudo sozinho, com a mulher que faz uns decors, umas coisas, mas faz tudo sozinho, com uma paciência de louco, uma coisa extraordinária. Não é? É um monumento, o homem. Não é? Bom, é o caso do Frederic Bach, que fez o homem que plantava as árvores, as coisas todas. Fazia tudo sozinho. Mas agora, com as tecnologias, a gente já faz, não é nem consegue, a gente já faz efetivamente o recorte dessa maneira. Sim, mas as tecnologias, quer dizer, as tecnologias do recorte, quer dizer, as tecnologias têm os seus limites, não é? Porque assim que se fala de tecnologia, fala-se de indústria, e a indústria também nos vai automaticamente pedir para fazer recortes mais simples, coisas mais... E acabamos sempre por eliminar o movimento. Que ele seja em papel recortado, ou que seja desenhado, ou que seja em plasticinas, seja o que for. Seja o que for. A indústria é uma máquina terrível para esmagar qualquer desejo artístico. O que é um desejo artístico? Vamos agora falar de uma coisa muito simples. Os técnicos da profissão são pessoas que devem ser pessoas fixes, são pessoas que devem de responder da maneira mais prática e mais sólida aos problemas. Põe-se um problema e o técnico está lá para resolver o problema. O que é um artista? Um artista é um tipo ou uma senhora que causa problemas, que só provoca problemas. Adorei. Os artistas vieram ao mundo para criar problemas. Todos os grandes artistas criaram problemas. E fizeram avançar a arte a pontapés de problemas. O técnico não. Vocês têm em casa um tubo entupido, chamam um canalizador, o técnico chega e desentope o tubo. Não é? Vocês chamam um canalizador artista, ele chega, olha para a vossa canalização e diz: eu não gosto da sua canalização. Esteticamente não é interessante. E depois também não gosta da sua casa. E depois também não gosta da sua retrete. E depois não gosta de nada. Porquê? Porque é um chato. É um artista. Portanto, quando se diz tem que se respeitar os artistas, tem que se respeitar o facto de que os artistas vieram ao mundo para criar problemas. No storyboard eu costumo falar, né, da diferença que tem entre o trabalhar com série de TV e trabalhar com longa-metragem, porque você, na série de TV, você realmente, é o que eu falo, né, do story designer e o story artist, né, que é o termo que, em inglês, né, que o designer é isso, você tá ali para resolver problema, então você pega um roteiro e você vai resolver aquele roteiro, você vai pegar e vai resolver aquele roteiro. Quando você está falando de story art, né, fazendo a arte da história no storyboard, você está exatamente o que você disse, você está trazendo problema, você está pegando essa história e virando ela de ponta cabeça, desmontando. Eu, por exemplo, agora em 2020 fiz um filme que se chama A Criação. Agora estou a fazer um outro que se chama Saudade, talvez. Esses filmes são filmes que são subsidiados pelo Instituto Português de Cinema. Para que eu possa adquirir o subsídio, eu tenho que fazer um storyboard. É um requisito, tenho que fazer um storyboard. Uma vez que eu fiz o storyboard e que o filme foi subsidiado, eu depois passo a vida a fugir ao storyboard. Havia um realizador de cinema, um gênio, que se chamava Federico Fellini. Italiano, Federico Fellini. O Fellini escrevia um guião. Dava o guião ao produtor. O produtor arranjava dinheiro para fazer o filme. As filmagens
começavam. E o Fellini fazia tudo quanto era necessário para que o produtor nunca assistisse às filmagens. E o Fellini fazia um outro filme, que é aquele do guião que tinha dado ao produtor. E os atores, mesmo eles, não sabiam, antes da filmagem, o que é que iam dizer. O Fellini metia a mão na algebeira, saía um pedaço de papel e dizia ao Mastroianni, olha, tu dizes isto. Mas eu digo isto, mas porquê é que eu digo isto? Isto não importa. Dizes isto. Então, mas digo como? Dizes com a tua cara de parvo habitual, dizes estas coisas todas. O outro dizia. E ele fez um filme mágico, um filme fantástico que se chama 8:30, 8:30, que é um filme sobre o filme. Um filme sobre como fazer um filme e principalmente quando se tem uma pana de criação e que não se sabe o que é que lhes fazer. Eu estou a fazer atualmente um filme em que fiz um storyboard muito bem feito, muito bem estruturado, em que se compreende tudo. Fiz logo imediatamente a partir do storyboard uma animatic, deu-me exatamente a métrica toda, não sei o que mais. Agora, cada vez que eu pego num plano, eu reconsidero tudo para encontrar as ideias mais frescas do que a petrificação que o storyboard traz com ele. Porque aquilo que é interessante da poética do movimento, e vamos voltar outra vez a cair sobre os pés e a falar da poética da ilusão do movimento, o que é interessante é transformar todas as certezas, entre aspas, em intuições e em improvisação. Tudo o que eu faço é conduzido pela improvisação e pela intuição. Eu, assim que começo a perceber o que estou a fazer, é sinal que eu estou já a tornar-me outra vez o profissional da profissão e eu não quero perceber aquilo que eu estou a fazer. Aquilo que eu quero fazer é fazer qualquer coisa que cria espanto e que principalmente me espanta a mim. Tem uma pergunta aí que eu acho que dialoga muito com o que você acabou de falar, que a Viviane Barreira fez. Seria possível um artista também ser um técnico? É o meu caso. Olha para mim. Eu posso animar tudo e mais alguma coisa. Sou um técnico, conheço a técnica toda, cinematográfica, do cinema até a arte digital. Porquê? Porque tenho uma carreira muito longa, porque tenho uma cabeça que me permite memorizar uma quantidade enorme de coisas. Portanto, eu sou um técnico, mas aquilo que eu desejo não é ser técnico e não quero ser técnico. Estou profundamente mas cagando para a técnica, ok? Para falar como deve ser. Estou-me nas tintas para isso. Aquilo que me interessa é descobrir. O técnico é o indivíduo que aplica aquilo que sabe e que aprendeu. E que aprendeu segundo uma tradição. E eu mando as tradições ao ar, pego na técnica e meto no caixote do lixo, e se o caixote do lixo me disser quer destruir a técnica, eu digo sim. Porque eu quero encontrar-me num estado, talvez seja um bocado utópico, mas quero me encontrar num estado de desconhecimento para poder andar de outra maneira, descobrir de outra maneira. Porquê? Porque eu gosto da poesia. E o que é poesia? É a arte de dizer as coisas de outra maneira. Mas você acha que para você poder desconstruir, destruir a técnica, não é necessário primeiro você conhecer ela? Não. Não? Não. Isso é uma das vias. Há uma via que é construir e desconstruir. Há uma que é só construir. E há uma outra, que é aquela dos tarados, que é só destruir, só destruir, só destruir. Isso é outra história, não é? Isso não me interessa, nunca me interessou, não é? Bom, não. Isso eu levei anos e anos e anos para me dar conta do que eu precisava de desaprender para poder fazer alguma coisa que me interessa a mim. Não sei se interessa aos outros. Não sei. Eu faço os filmes para mim. Ou então faço-os para a minha mulher, que eu adoro, não é? Faço para ela. A primeira dedicatória é sempre ela. É a destinatária de tudo quanto eu faço, tudo quanto eu escrevo, tudo quanto eu penso. É a minha alma, é o meu anjo da guarda, como eu costumo dizer, não é? Bom, portanto, mas isso é a minha maneira de ser. Eu não quero impor. O problema é o seguinte: eu não imponho nada a ninguém. A ninguém. Eu escrevo, desenho,
faço movimentos para mim, para me sentir bem, para me reconfortar e para compartilhar com aqueles que têm vontade de ver aquilo que eu faço e que têm paciência para maturar. Não é? Mas eu não quero impor nada a ninguém. Porque eu estou farto de que os outros queiram impor-me o seu próprio caminho. Desde que eu nasci, os outros sempre quiseram, sempre pretenderam impor-me, às vezes com violência. É preciso não esquecer que eu nasci num país fascista, com um governo fascistão, que só caiu com o 25 de Abril. Portanto, eu sempre tive a necessidade de andar no meu caminho, mesmo se o meu caminho não agrada aos outros, mas os outros sempre tentaram me impingir o caminho deles. Vocês não podem imaginar a chatice que foi para mim quando eu era miúdo e que as leis do professor Salazar me obrigavam, entre a idade de 6 anos, onde eu podia ir ao cinema, e a idade dos 12 anos, eu só podia ver filmes de desenhos animados. Eu fiquei com uma raiva aos desenhos animados que vocês não podem imaginar. Eu detestava os desenhos animados, não os podia suportar. Eu queria ver pessoas no ecrã, queria ver atrizes bonitas e homens heróicos, como o Rubinho dos Bosques. E acabou como fazendo animado. Os desenhos animados nunca me interessaram, pá. Nunca. Nunca. O Donald, o Mickey, o Pluto, essa tortuga, é uma chatice absolutamente pegada. Pronto. Portanto, e depois, um dia, quando eu era adolescente, já no fim da minha adolescência, porque eu comecei a trabalhar muito novo, que tinha 17 anos, um dia alguém perguntou-me: o Zé Xavier sabe fazer desenhos animados? Eu disse que sim, mas era falso, não sabia. Fingi. Ninguém deu por isso. Ninguém deu por isso. Bom, pronto. E comecei a fazer desenhos animados. E depois aí, como me tornei profissional, disse para comigo, eu agora tenho que começar a olhar para os desenhos animados, mas de outra maneira, pô-los à distância e ver como é que são feitos, quais são as qualidades, não sei o que mais. E depois tive que reaprender a ler os desenhos animados por aquilo que eles são. Quer dizer, coisas que são bem feitas e outras que são mal feitas. Portanto, um Tom and Jerry dos anos 50, dos anos 40 e dos anos 50 é muito bem feito, por exemplo. Muito bem feito. E o rato e o gato passam o tempo todo a dar-se latadas uns nos outros e aquilo é uma coisa sádica, mas interessante. Sim. Muito bom. Bom, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, porque eu acho que esse papo, por mim, eu fico aí mais um tempão aqui. Se você tiver disponibilidade, eu não tenho um compromisso nenhum, portanto vocês podem continuar a conversa, mas talvez haja pessoas que queiram que eu responda de maneira mais precisa a certas questões que eles põem, não sei. Mas então eu vou entrar em outra questão que eu queria fazer. Como que você vê, né? Você atrelou muito, né, o avanço tecnológico à questão técnica, né? Mas você vê nas novas tecnologias, nas novas técnicas de animação, você vê também potencial de surgirem novas poéticas de movimento? Não há as tecnologias não trazem uma nova maneira de fazer a animação. A animação faz sempre da mesma maneira. É fazer uma imagem, depois mais uma imagem, depois mais uma imagem, depois mais uma imagem, depois mais uma imagem, e agora mais uma imagem. E depois as imagens todas, uma atrás das outras, dão um movimento. Dão origem à ilusão do movimento. E isso, que seja feito à mão, com um pincel, com uma caneta, com um aparo, sem aparo, com um lápis, ou com uma tablete gráfica, ou com um stylet, ou com um software, ou sem software, o trabalho da criação do movimento é sempre um problema conceitual, é sempre um problema de intenção e é um problema de saber fazer o movimento. Portanto, as tecnologias vieram trazer um conforto e vieram simplificar os procedimentos.
Quando eu comecei a fazer desenhos animados, tinha que se fazer os desenhos, depois tinha que se traçar os desenhos sobre os acetatos, depois levava-se o desenho para uma câmara, tinha que se filmar em 35mm, depois tinha que se enviar o filme ao laboratório, depois recebia-se o filme, depois tinha que se montar o filme, etc, etc, etc. Essas coisas eram muito elaboradas. Hoje uma pessoa pode perfeitamente ter um software que integra completamente tudo isto e ela pode se sentar à frente dos seus instrumentos de trabalho e fazer sozinha aquilo que antigamente eram preciso 3, 4, 5 pessoas para fazer as coisas. Mas quando toca a hora de criar os movimentos são sempre um problema de imaginação, um problema de criação, um problema de procedimentos mentais e de procedimentos artísticos. Não tem nada a ver com os engenhos e com a tecnologia. Mas de que forma você vê que a técnica, porque por mais que o movimento, né, na sua origem seja sempre o mesmo, quando você faz um movimento, por exemplo, no ecrã de pinos, ou você faz um movimento com recorte, seja independente da tecnologia, mas você fazer esse movimento com uma técnica diferente, de que forma que você vê isso dialogando com o próprio movimento em si? Por exemplo, porque é que o Alexandre Alexeyev fez com o ecrã de agulhas, porque é que ele fez tão poucos filmes? Pela simples razão de que ele era um homem ele era um artista ilustrador. Ele fazia ilustrações e fazia ilustrações em gravura. Era um gravador. Era um homem que fazia as gravuras mezzotinta, aquatante em francês. Portanto, ele queria fazer coisas que se pareciam com as gravuras dele. Portanto, ele partia de uma problemática da imagem. O movimento vinha se acrescentar à imagem. Mas o movimento, no fundo, na obra do Alexeyev, é um movimento que acompanha as intenções, mas que não comporta nenhuma intencionalidade enquanto movimento. O McLaren, que era um homem de uma inteligência rara, talvez até hoje pode ser considerado como um dos maiores génios do cinema de animação. Ele falou disso, ele disse, quanto mais se subcarga graficamente a fase, mais se diminui a expressão do movimento. Se nós queremos obter um enriquecimento significativo do movimento, tem que se tornar a fase ligeira, a fase gráfica ligeira. Portanto, um grafismo ligeiro permite uma margem de manobra de movimento muito maior do que um grafismo pesadão. Pronto. Portanto, as técnicas são mais métodos de trabalho do que técnicas. A palavra tecnologia é tão irritante como a palavra animação. As pessoas gostam, porque a maior parte das pessoas adoram meter tudo em caixinhas e em prateleiras. Os técnicos, os artistas. A técnica do papel recortado em relação à técnica do desenho animado. A técnica da imagem 3D em relação à imagem 2D. E depois falam de tradições. A animação tradicional. A animação tradicional é uma intrusice. Não existe uma tradição que tem quanto? 150 anos? 200 anos? 200 anos o que é? É um aborto. É uma coisinha deste tamanho. Quando se fala de tradições, fala-se da imagem. Quantos anos tem a imagem? 35 mil anos. 35 mil anos. O indivíduo, as criaturas fantásticas, artistas sublimes que fizeram desenhos nas grutas. Não é? Homens e mulheres, porque fala sempre do homem da pré-história. Não, as mulheres da pré-história, elas deixaram a mão, a gente pode perfeitamente ver que são mãos de mulheres, não são mãos de homem, não é? Mas é sempre o homem. Nós vivemos num universo machista que é horrível, não é? Mas essa gente fez desenhos magníficos, sublimes, que ainda hoje nós não sabemos como é que aquilo pode ser imaginado, não é? E aquilo tudo é a representação do movimento, de animais em movimento. O cavalo chinês da Gruta de Lascaux é um cavalo em movimento. Sim.
Inclusive tem no YouTube um experimento que fizeram que isolaram as posições, as Às diferentes. vezes até Pra ver tem, como uma cronofotografia do Etienne Jules Marais, quer dizer que as fases estão todas sucessivas, estão todas acumuladas Sim. umas nas outras, uma totalização. Portanto, quando se fala da animação tradicional, está-se a dizer uma asneira. Animação tradicional, não há mais asneira, pá. Não há tradição nenhuma. Vai haver talvez tradições dentro de 5 séculos, mas agora, por enquanto, não há tradição nenhuma. Então, aproveitando esse gancho, na indústria tem muito uma conversa de que o 2D morreu, né? Isso principalmente num período aí do início do 3D, houve muito essa conversa e quando saiu aquele filme do Klaus, o pessoal começou a falar que o 2D estava voltando. O que Olha, para mim sempre foi muito louco, porque ele nunca foi embora, né? Guto, uma pequena parte. Em 1988, no fim de 1988, fui contatado por uma empresa muito importante francesa que se chamava Thomson Digital Image. Estamos em França, mas os franceses gostam imenso de coisas americanadas e inglesas e não sei o que mais. Para trabalhar num filme havia um problema enorme. Venderam a um cliente, que era a Comissão para o Bicentenário da Revolução Francesa, 1789, venderam o conceito de um filme inteiramente realizado em imagem 3D, para fazer reviver o Paris dessa época. O problema é que havia a necessidade de introduzir personagens nessas paisagens, nessas arquiteturas. Não é? Então, não sei como, e vieram ter comigo. Vimos um filme que já fez, que tem uns tratamentos gráficos muito especiais e faz evoluir e pensámos em si, talvez, para poder resolver o problema da integração de imagens 2D na imagem 3D. Grande reunião com o diretor-geral, não sei. E o diretor-geral, que era um homem pequenino, e os homens pequeninos às vezes têm muitas parvoíces, não sei porquê. Né? E, então, salvo o Yoda da Guerra das Estrelas, que só diz coisas inteligentes, não é? Bom, então o tipo diz-me: o José Xavier, não sei se o José Xavier sabe, nós temos agora uma tecnologia 3D, hein? As pessoas como você estão liquidadas. Não é? Eu digo assim: isso é sempre estimulante ouvir uma pessoa dizer isso. Porque nós temos meios, nós podemos refazer o Bambi. E eu disse logo: não refaçam o Bambi já existe. Para mim é uma grande merda, não façam outra vez o Bambi. Hein? Bom, mas era uma altura em que as pessoas falavam da produção de filmes de animação zero papel. Eu achei um piadão isso, zero papel. Não é? Porque nós sabemos hoje que com as imprimantes, com as impressoras, quando as pessoas querem ler qualquer coisa, fazem uma impressão. Quer dizer, o consumo de papel aumentou desde que as novas tecnologias começaram a falar do zero papel. Não é? Conclusão. Eu fiz o filme, realizei um filme enorme, todo em imagem de síntese 3D e com personagens 2D integrados dentro da 3D. E foi uma aventura absolutamente interessantíssima. O filme, uma vez que está feito. Ganhei carradas de dinheiro com ele, mas como eu já disse, não é? As carradas de dinheiro que eu ganhei com ele, utilizei-as para fazer coisas muito mais pequenas, mais conhecidas, mais audaciosas, etc. Mas o que eu quero dizer com isto é que esse filme, não é? Corresponde a uma época, e essa época estou a falar de 1989, às comemorações do Bicentenário. E nós estamos em 2021, não é? Quase em 2022. E eu não morri, ainda cá estou a fazer coisas concisas e pequenas.
Como se dizem nas séries coreanas, fighting. Isso são tudo paralelistas. É uma coisa extraordinária. A tecnologia 3D, as tecnologias 2D, digitais, não sei o que mais, são como uma cor que se vem juntar à paleta. Há uma paleta em que se podia utilizar isto. Há mais coisas que se vêm juntar. Portanto, uma pessoa, eu utilizo tudo e mais alguma coisa. Se for necessário utilizar coisas digitais, eu utilizo coisas digitais. Se de repente preciso parar para fazer uma coisa à mão, faço uma coisa à mão. Eu até, às vezes, preciso fazer coisas à mão pela simples razão, porque eu tenho que fazer coisas muito grandes, por exemplo, imagens grandes. Eu não posso estar a fazer uma imagem grande com uma paleta gráfica com um software. Passo a minha vida a arrastar o desenho para completar o desenho e não tenho a imagem toda. E quando quero ter a imagem toda, tenho que reduzir, fica uma imagem pequena. Coisa estúpida, não é? Portanto, de vez em quando, eu preciso trabalhar como faziam os artistas antigamente, não é? Exatamente às proporções devidas e requisitadas para poder fazer as coisas que eu quero fazer. Portanto, isso são barreiras, isso são aquela mania sempre de meter tudo em caixinhas. Há isto, há aquilo, assim, tal. Isso são tudo chatices. Manda-se isto tudo passear. Vamos passear. Bom, então. Muito bom. Eu tenho uma outra dúvida que colocaram lá no começo, mas que eu acho que é um que dá pra gente puxar um gancho aqui também, que alguém perguntou, né, da adaptação de poesia, né, da dificuldade que pode ser às vezes adaptar um poema, né, para animação e perder a amplitude, né, que a obra original tinha. E eu acho que, assim, entendendo um pouco, pensando um pouco na pergunta, eu acho que isso parte de um pensamento de você, na hora que você vai, né, ilustrar ou adaptar, você fazer um movimento, ou seja, uma imagem, né, condicionada a uma interpretação menor daquele texto, ao invés de buscar uma coisa de fato autêntica que dialogue com a obra original. Isso tudo eu estou falando para, na verdade, puxar uma outra questão para você, que é de que forma que você busca, né, a autenticidade no movimento do que você faz. Eu acho que você já respondeu em grande parte, mas eu... Sim, mas eu tenho uma resposta. Uma das respostas pode ser dada porque há pelo menos 1 milhar de outras respostas possíveis. O problema é o seguinte: se eu bem compreendi, há 2 questões na sua questão. Uma questão Sim. é como é que se passa de um poema, que até pode não estar escrito, pode ser simplesmente um poema imaginado, que ainda está só na cabeça, como é que se passa de um poema, mas que foi também concebido com palavras, mesmo se as palavras estão interiores, se as palavras estão do cérebro, como é que se passa disso para a imagem? Uma imagem que traduz o poema. Não há o mesmo problema da adaptação de uma prosa em filme. É completamente diferente, não é? Aí é que há a necessidade de não criar fronteiras nenhumas entre o escrever e o movimento escrito através de imagem. E o escrever com palavras. Portanto, o que é interessante a observar na poesia é que, na poesia, as palavras são, na maioria do tempo, metafóricas. O que é uma metáfora? Uma metáfora é ter uma palavra que se junta à outra e que as duas, cada uma delas tem um sentido, mas juntas abrem um terceiro sentido. O exemplo mais que me vem sempre ao espírito é a palavra chuva e a palavra estrelas. Mas se eu disser chuva de estrelas, há um outro sentido naquilo que estou a dizer. Não é? É com isso que eu brinco quase sempre, quando faço ilusões,
relativas a textos que eu li. Quer dizer, aquilo que eu retiro do texto é mais a essência do texto que o sentido das palavras. Para criar o meu sentido do movimento. Às vezes eu trabalho sobre o som. Ouço, por exemplo, eu fiz estudos, felizmente, fiz estudos de música. Não para ser músico, mas porque me agradava. E porque eu sempre, para mim, a música é um mistério. E para mim é um mistério que eu até a invejo, porque os músicos fazem movimentos sem imagens. Porque os sons não significam nada. O som é um som. É os intervalos, as distâncias entre as notas que cria uma melodia. Não é? Bom, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu tento fazer ao nível do movimento. Mas eu às vezes trabalho sobre o som. E fiz, e está no YouTube, na minha cadeia. Houve um amigo que me pediu para eu expor numa escola, em Portugal, numa escola, animações. Expor animações como se expõe imagens. E eu fiz 6 movimentos. Chamei aí 6 exercícios sobre o movimento, cada um bastante distinto. E então previ apresentar esses movimentos em ecrãs ao alto. Porquê é que eu quis pôr os ecrãs ao alto? Para passar do conceito de ecrã ao conceito de página. Um retângulo deitado é um ecrã. Imediatamente vem à nossa cabeça, porque nós estamos alienados pelo cinema, não é? Assim que se vê um retângulo assim, é um ecrã. Ao passo que uma página, a página de um livro, não é um ecrã, é um retângulo alto. E eu fiz esse exercício. E 3 desses exercícios, mas muito particularmente foram-me inspirados pela música. E o primeiro desses exercícios foi-me inspirado por uma música, uma peça para piano de Ravel, que se chama Une barque sur l'océan. Uma barca sobre o oceano. Se forem ver o ficheiro, e qualquer das pessoas que estão a seguir este bate-papo, como vocês dizem, podem ir ver lá no YouTube, podem ficar surpreendidos com aquilo que eu estou a dizer. Porque se eu fosse um animador profissional da profissão e que eu fizesse desenhos animados, eu se calhar, em vez de me inspirar, ser inspirado pela estrutura musical e rítmica da obra de Ravel, e pelas propriedades específicas da obra para piano de Ravel, que é uma espécie de coisa brilhante e perfumada, em que os sons se misturam e as imagens vibram de uma maneira muito especial, eu podia me ter apoiado sobre o título, Uma barca no oceano. Então tinha feito um oceano, tinha posto uma embarcação, tinha posto uma sombra nas vagas e tinha feito uma espécie de quadro muito gentil, uma marina. Felizmente que eu não sou assim. Muito. E aquilo que se vê, portanto, ao final, aquilo que se vê é a representação da dinâmica da música de Ravel. Mas não há barca, não há oceano e não há reflexo da barca d'água. Pô, aí talvez eu já discorde um pouco de você, porque eu acho que eu vi esse trecho e na hora que você começou a descrever, eu já conectei na hora, porque eu acho que não tem um barco dentro da nossa representação tradicional, mas se for a peça que eu tô pensando, eu acho que tá lá, só que tá lá de outro jeito. Tá de outra maneira. Epá, isso é poesia, dizer as coisas de outra maneira. Aí só queria comentar aqui, o Gabriel ele falou, né, da pergunta. A verdade, Gabriel, é que eu me apropriei da sua pergunta e mudei ela, então peço desculpa. Mas aí só para fazendo justiça a ele, trazer aqui
a pergunta, na verdade, ele tinha perguntado do perigo de perder algo ou sempre vai ser o maior resultado, né? Quando você faz quando você ilustra ou faz uma animação de uma poesia. Porque o desenho pode trazer interpretações que a poesia não tinha também, eu acho. Mas isso é o que eu acho mais interessante. Para mim, a criar é transformar. É pegar numa coisa e transformá-la noutra. Mas eu acho que isso que ele comentou, acho que é uma coisa legal, assim, que é esse perigo de quando você é muito literal, que é o que você falou do barco, né? Se você fosse muito literal em cima Não, mas daquilo que... o literal é uma doença que deve ser tratada por todos os meios, com aspirinas, antibióticos, tudo, literal, nada. Tem uma... Eu gosto muito, assim, dos textos do Flusser, e tem uma coisa que ele fala que eu sempre trago em conversas, assim, que ele fala da diferença do pensamento em linha e superfície, né? Que ele coloca, né, o texto. Sim. Eu acho que o seu pensamento já vai para... Isso pode abrir também caminhos para outras discussões sobre qual que é a natureza do texto, mas que ele coloca assim, do texto ser um pensamento linear, porque você, né, você precisa ler a linha toda para concluir significados, né? E aí, enquanto a imagem é uma coisa, é uma superfície que você absorve ela... Mas não sempre. Na poesia, não sempre. Isso ainda está agarrado a um conceito um tanto ou quanto antigo da poesia. A poesia, por exemplo, do poeta Stéphane Mallarmé é uma poesia em que o arranjo tipográfico das coisas na página são completamente disseminadas e até se pode escolher outros caminhos e ler de outra maneira. E você tem a poesia concreta. Por isso que eu falei que isso sempre para uma discussão maior de qual que é a natureza do texto. Mas eu acho que mesmo assim, a questão que ele coloca, né, do pensamento em linha e o pensamento em superfície ainda se aplica, porque no fim está tratando o texto, né, o texto como uma superfície de imagem, e a poesia, você está se apropriando da diagramação como uma qualidade de imagem poética também, né? E aí, no fim, o que ele coloca, que eu acho muito interessante, que ele fala que esse pensamento linear, ele tem uma qualidade de ser muito claro e objetivo, só que, ao mesmo tempo, em comparação ao pensamento de superfície, né, que é aquele que você tem uma leitura ampla e subjetiva, você tem, né, uma mensagem mais subjetiva e muito mais ampla. Uhum. E eu acho que isso é uma questão que eu acho que vai muito de encontro do que você falou, assim, do perigo da adaptação, porque eu acho que o problema da adaptação é quando você vai para ela com um pensamento linear, ou seja, você leu que o título é barco, você vai fazer um barco, você viu, né, no movimento da música, se for fazer animar com a música como trilha, né, você faz exatamente aquilo. Bom, há um problema, não quer dizer que sistematicamente se evite, por exemplo, a emergência de uma citação. Pode-se perfeitamente, em qualquer coisa que transforma a matéria de base numa outra coisa, nesse decorrer pode perfeitamente aparecer uma citação de uma palavra determinada. Mas é uma citação, quer dizer, nós temos que sempre considerar que o movimento é um movimento. Portanto, é um movimento que se espalha no tempo e no espaço. Portanto, se ele se espalha no tempo, uma citação pode aparecer, emergir, surgir e desaparecer assim que ela logo a seguir. Portanto, é lógico, o literal é uma tragédia. O pleonasmo é outra tragédia. Eu aconselho os animadores, enfim, os artistas que se dedicam à criação de movimentos, e se possível de movimentos ilusórios, à criação de ilusões. Eu aconselho, mas é mais que um conselho, é quase uma incitação a estudarem aquilo que se chama as figuras de estilo, da retórica e da poética. Porque, no fundo, as figuras de estilo
são idênticas na linguagem, são idênticas da imagem. Agora, é preciso transformá-las para poderem ser utilizadas noutro médio. Mas é extremamente interessante. Por exemplo, as anáforas. As anáforas é uma coisa que eu adoro encontrar na poesia, quer dizer, as repetições, uma espécie de repetição, não é? Então, assim, repete, não é? E há na minha cadeia do YouTube, há uma série de trabalhos que se chamam Coisas que Acontecem, Choses que Arrivem, que partem todas de um poema, e depois o poema dá origem a imagens, e depois as imagens dizem coisas que não estavam no poema, mas que, do ponto de vista do conteúdo, estão intimamente ligadas àquilo que as desencadearam, quer dizer, à temática, não é? E há uma que eu digo, um traço puxa um cavalo, um traço puxa um pássaro, um traço puxa pedras, um traço... É uma anáfora. Um traço, há sempre aquela recorrência do traço. E é extremamente interessante brincar com essas coisas. Não é? Eu acho que isso é uma coisa legal que você... Há uma intimidade entre a linguagem, as palavras, o pensamento e a criação de movimentos e a escrita dos movimentos. Desculpa interromper. Não, tranquilo. Não, que eu ia falar, só que eu acho que é muito interessante isso que você fala, porque realmente eu acho que os diálogos são infinitos, né? E é uma incitação, acho que muito relevante que você faz, porque normalmente quando a gente fala das figuras de linguagem, a gente fica só pensando na metáfora, né? Uhum. Existem muitas outras, que nem você trouxe. Muitas. Você tem anáforas, você tem hipérbole, você tem muitos... Como é que se diz em português? Metonímia. Metonímia. Em francês diz mitonimie, que é extraordinária também. Sim. Eu sempre achei muito engraçada essa expressão, beber um copo. Ninguém bebe copos, só os faquis é que bebem copos, não é? Há coisas assim que são extremamente interessantes, mas que que são temas fantásticos para se poder criar qualquer coisa de onírico. Sim, com certeza. O Júlio Carvalho colocou aqui uma pergunta que eu achei interessante. A poesia na animação poderia se traduzir como um modo mais aprimorado de pensar em semiótica? Sim, estou de acordo com ele. Júlio, estou de acordo. Acho que muito bem formulado, muito bem. Agora, uma outra questão que eu acho interessante. Existe... Eu tenho a minha opinião sobre isso, eu queria saber a sua, assim. Mas existe espaço para a gente inserir a poesia dentro da prosa? Sim, é lógico. Então o inventor dos poemas em prosa é o poeta francês Charles Baudelaire. Foi o primeiro a escrever poemas em prosa. Criou-se esse estilo. Não é? Bom, é uma prosa que contém elementos poéticos. A poética não é uma coisa fechada, não é uma espécie de monumento granítico. A poética é uma coisa que tem serventia. Embora eu diga sempre que a prosa tem serventia e que a poesia não serve para nada, mas eu vivo dentro dela, ela vive dentro de mim e é-me indispensável. E os outros que vão passear aos domingos. Bom, mas de facto, havia um outro grande poeta francês, que era o Jean Cocteau, que também era cineasta, que dizia: eu gosto da poesia, mas não gosto do poético. Portanto, a poesia vem da poética. A poética vem do poético, que é uma palavra que vem do grego. O que é interessante é que a raiz da palavra é fazer. A raiz da palavra, em grego, quer dizer fazer. Eu acho extraordinário. Quer dizer,
remete o poeta para o trabalhador. Eu acho fantástico, não é? Em vez de ele estar sempre com a cabeça no ar e nas nuvens, não é? Não, desce, põe o sofá de macaco e depois vai trabalhar com o martelo, a martelar nas palavras para que elas se encaixem bem umas das outras e tudo, não é? Bom, mas é um território, a poética é um território fantástico. E a poética mais o movimento das ilusões, que eu pessoalmente, eu dei um nome a esse tipo de movimento. O movimento que nos faz crer que o movimento existe, mas no final é falso, não existe. Bom, é um movimento falso. Mas eu não gosto da palavra falso. Não gosto da falsidade, e a palavra falso para mim não tem absolutamente interesse nenhum. Então eu chamo esse outro movimento, esse movimento o outro movimento. E o outro movimento distingue-se do movimento universal. O movimento universal é aquilo que faz que a Terra ande à volta do Sol, sobre ela mesma, a Lua está lá, há as marés, há as montanhas que crescem, há os vulcões que começam a deitar fogo, como os dragões, essas coisas todas. Isso é o movimento universal. Esse movimento está submetido a regras, esse movimento está submetido às forças, está submetido à atração terrestre, está submetido a leis e a coisas que não... Quer dizer, o pobre Newton que foi repousar para baixo da árvore, levou na cabeça de uma maçã. Parece que foi isso que o fez pensar e matutar e dizer, isto é a atração terrestre. Bom, portanto, tudo quanto está no ar tem tendência a cair para o chão. Mas o outro movimento, aquele que eu faço, tudo que está no ar, fica no ar. Não há leis, não há regras, não há forças. É um território de inteira liberdade. Mas é um território a inteira liberdade. É preciso ver o que é isso. A inteira liberdade. Uma liberdade total, que é aquela que nos oferece o outro movimento. E que junta a poética e a poesia, seja ela uma poesia em prosa, seja ela uma poesia de caráter versificativo ou poético, é lógico que a liberdade total faz medo. E a primeira coisa que as pessoas fazem é criar pequenas regras para começar a pôr uma cancela, a dividir o território e traçar limites. E além deste limite, não, é juju e não sei o que mais, e tem que se fazer assim, umas encantações para poder lá entrar e não sei o que mais. É esse o grande problema. O grande problema de cada um de nós é a vertigem da liberdade. E é por isso que muitas pessoas preferem cingir-se a um trabalho que foi encomendado, pedido por alguém, do que se sentir livre, não é? E desembaraçado de todos os entraves, e de entrar nessa espécie de floresta virgem. Vocês no Brasil têm a sorte de ter uma floresta virgem. Se vocês querem saber o que é poética, vão para a Amazônia. E nós não. Nós na Europa, a nossa floresta virgem são prédios, são buildings. Não temos floresta. Temos florestas que são florestas moderadas. Pronto. Onde alguns caçadores vão matar caça. Mas quer dizer, para mim o território do outro movimento, aliado a todas as questões que nós evocámos até agora, à língua, às palavras, aos sons, às intenções, ao sentimento, às emoções, é um território magnífico. Território magnífico. Pô, eu não tenho mais nada pra falar depois dessa. Mas é verdade.
O mundo é maravilhoso. Sim. Nós é que o estragamos. Sim. É magnífico. Tudo isto é uma coisa magnífica. Não há... Eu cada vez que me ponho me sento à frente da minha mesa de trabalho, eu adoro esse momento. Para já é um momento em que eu às vezes digo, tenho uma vontade danada de fazer isto. E sistematicamente eu sento-me à mesa para trabalhar e não faço aquilo que previ, faço outra coisa. Porque entra em jogo o meu estado de espírito no momento em que eu me sento, os suportes que eu escolho, os instrumentos com que trabalho, e depois de repente começo a fazer um traço. Eu gosto imenso de improvisar, fazer um traço, e depois esse traço começa a falar comigo, começa a dizer qualquer coisa, e começa a dizer-me ao ouvido: o próximo traço vai para a esquerda. Tá bom, ok, o próximo traço vai para a esquerda. Agora vais alongar o terceiro traço. Ok. Portanto, eu entro num diálogo com a matéria, com a tinta, com o pincel, com a caneta. E é isso que me interessa, é ser levado. E depois, quando vejo o resultado, se eu não tivesse disposto a ser levado, eu nunca teria atingido o resultado surpreendente que eu às vezes atinjo. Não quer dizer que as surpresas sejam todas boas, mas é simples. Quando as surpresas não são boas e que não me interessam, o caixote de lixo está sempre ao pé, ponho no caixote de lixo e recomeço. Porque como não tenho um patrão que diz: você deitou a sua animação, passou a semana toda a trabalhar e deitou tudo para o lixo. Sim. Você é maluco, você é tarado, você vai me arruinar. Talvez. Bom. José, falando em trabalho, eu daqui a pouco tenho que... Eu já devia estar voltando para o trabalho, na verdade. Vocês têm que trabalhar, porque vocês têm que 2 horas de conversa. 2 horas de conversa. Foi um prazer imenso. Assim, acho que mais que um prazer, assim, foi uma honra ter você aqui com a gente. Não, mas eu também tive muito prazer. Eu gosto que me puxem por mim para eu dizer as coisas. E tento sempre dizer como um poeta as coisas de outra maneira, não é? E o dia que quando tiverem melhor as coisas, eu for de novo para a França, eu vou até tua casa aí, vou te incomodar para a gente tomar um café. Não incomoda nada. Todos os brasileiros do Brasil podem vir à minha casa e serão bem recebidos. Eu queria também aproveitar aqui o espaço para agradecer o Núcleo de Cinema de Campinas por editar o seu livro aqui no Brasil, porque foi graças a essa edição que eu e muitas outras pessoas tivemos contato com o seu livro. Gabriel Bittar aí comentando também, foi ele que incitou a gente a fazer essa live. Se não fosse ele ter puxado o seu contato e puxado lá, falado que ele já estava em contato com você e com o Lazzaretti, essa live não teria acontecido. Então tem muito que agradecer. Não, mas eu é que vos agradeço, porque para já a palavra honrada é assim, tanto quanto uma palavra pomposa, não é? Eu estou muito honrado, eu estou muito contente e muito satisfeito em ter participado este bate-papo. Eu adopto essa expressão que é extraordinária, bate-papo, muito brasileiro, que os portugueses não utilizam lá muito. E para mim foi um prazer, foi um momento mesmo de jubilação. Que ótimo. Bom, fico muito feliz também. Eu acho que todo mundo aqui está muito contente de ter tido esse momento com você. Ainda bem, sabe, para mim, quando eu faço um filme, a primeira coisa, o único critério que é um critério quase de constrangimento é: eu tenho todos os direitos, salvo o de chatear as pessoas. Pronto. Não quero chatear ninguém. Pronto, mas foi um prazer estarmos todos juntos e apesar de eu não vos ver, não ver as pessoas, eu gostava de ver as pessoas, como é que elas reagem e tudo, mas foi um prazer e espero que
esse princípio possa ser renovado mais tarde, em outras ocasiões, ok? Espero que sim. Vai encerrar aí, Felipe? Vou encerrar. Então, vou deixar aqui o contato do Xavier, do José, que ele pediu, né? Deixar um e-mail dele aqui. Colocar também aqui vou colocar aqui no chat, tem um link para o canal do YouTube dele, que de lá vocês conseguem também irem para o blog dele, tem coisas em português, em francês, em inglês, então, enfim, já está aí o link no chat, quem quiser pode acessar por lá. E agora, bom, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer ao José, agradecer ao Guto, agradecer a todo mundo que está participando agora, agradecer a todo o grupo de formação, ao Gabriel, que senão o evento não seria possível, né? E vocês não estavam vendo que eu estava aqui escondido, mas eu dei muita risada, foi um encontro maravilhoso, aprendi muito. E eu já vi aqui que o pessoal já está pedindo outros encontros, enfim, então fica aqui o convite para quando o José quiser aparecer de novo aí. E vou aproveitar e deixar os contatos da BCA, né? No momento, o nosso site está ainda em reforma, né? Mas vocês podem acompanhar a gente pelo Instagram, @bca.animacal, animação sem cedilha e o tio, né? Ou podem mandar um e-mail direto para a gente no contato@bca.org.br, né? Inclusive, agora a gente está com preço promocional para novos associados, né? Quem quiser sentir que é o momento de se associar à BCA, sinta-se à vontade de mandar um e-mail lá para o contato para saber mais informações de como proceder, porque agora a gente está sem o site, mas a gente faz via e-mail. E é isso, até o final de dezembro, quem quiser se associar tem 50% de desconto na anuidade de 2021. E quem quiser apenas conhecer, conversar com a gente, bater um papo, participar das discussões, é muito bem-vindo, tanto para mandar um direct lá no Instagram ou para falar com a gente pelo contato, que nós respondemos. E eu acho que é isso, gente. Muito obrigado mesmo, gente. Um abraço a todos aí. Vocês querem falar mais alguma coisa, alguma consideração? José, o Guto, tá tranquilo? Bem, se nós começamos outra vez a falar, nunca mais acaba. Isto é sem Exatamente. Maravilha, então. Eu não tenho nada, eu disponibilizei-me completamente esta tarde. Quer dizer, se vocês quiserem ir até à meia-noite, mas por favor, vão buscar comida e bebidas frescas, pá, porque não, maravilha. O José não tem nada, o que ao mesmo tempo significa que tem tudo, para dizer. Exatamente. Então ficam os contatos, né? Quem quiser mandar um e-mail para ele, quem quiser mandar um e-mail para a BCA, são todos muito bem-vindos. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo. Vou encerrar a transmissão aqui e aí nós três aqui terminamos para nos despedir, almoçar, jantar, enfim, o que todo mundo tiver que fazer. Então, não se esqueçam de comer, é importantíssimo. Então, valeu, gente. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adeus a todos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado.